Olá, pessoal. Eu sou a Tabata Pimenta e começa agora um programa mais que especial do Partido Socialista Brasileiro, PSB, em homenagem, em alusão ao mês do orgulho LGBTQIA+. Eu estou aqui com pessoas incríveis que representam muito para a nossa comunidade. Começando por mim, né? Tabata Pimenta, euzinha, lá do Rio Grande do Norte, Norte. nosso Nordeste. Única vereadora trans do Nordeste brasileiro, mas também a segunda mulher progressista mais votada para deputada federal. Eu estou aqui, né, familiarizada com os microfones, porque foi através da comunicação, há 12 anos, que eu me coloquei nesse ramo da política, reivindicando muitos direitos, mas eu estou aqui com eles e elas maravilhosos, que também têm sua parcela numa luta incrível, que é a várias mãos. Nossa comunidade está junta, sim, e se orgulha muito, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos aqui falar com o querido Douglas. Oi, Douglas. Oi, Tabata. Sou Douglas, né? Sou de Maceió também, nordestino, assim como você. Também estamos contribuindo aqui com a nossa pauta, com o nosso PSB, né, na construção das políticas públicas para toda a população LGBTQIA+. Paula. Olá, pessoal. Eu sou a Paula Bennett. Sou mineira, mas moro atualmente em Brasília há mais de 20 anos. Me sinto honrada com o convite e é um privilégio estar com pessoas tão valorosas, né? Engajadas na nossa luta por mais direitos e contra qualquer forma de violência e preconceito, né? Eu sou assistente social por formação, gestora pública, fui coordenadora de políticas LGBT nas duas últimas gestões, né? Palestrante e ativista de direitos humanos. Andrei. Então, gente, eu queria, antes de tudo, dizer da alegria, não só do mês do orgulho LGBT, mas em toda a nossa trajetória, a gente poder ter gente tão qualificada e tão comprometida como a Paula, como o Douglas e como a Tabata. Eu sou Andrei Lemos, sou sergipano de nascimento, sou uma bicha preta, sou historiador e sanitarista e trabalhador do Sistema Único de Saúde, ativista e militante do movimento LGBT desde 1998. Nesse programa a gente vai falar assim do que tanto a gente se orgulha, mas também o longo caminho que tivemos que fazer para estar aqui, principalmente ocupando o espaço. Eu posso falar por mim, né? Eu sou vereadora na cidade de Carnaúba dos Dantas, mas a gente sabe como é difícil para nós pessoas trans, travestis, chegar a esse espaço. A gente sabe quantas pessoas como a gente, nós pessoas LGBTs, morreram para que a gente estivesse aqui hoje falando com vocês, por exemplo. Então, a gente precisa, sim, avançar muito e principalmente dizer do que nós nos orgulhamos, né? Do que cada um e cada um de nós se orgulha nesse mês, mas também tudo que já foi feito, mas também o que ainda precisa ser feito nessa sociedade. Eu digo por mim que venho de uma cidade pequena, com pouco mais de 8 mil habitantes. Imagine aí o que eu sofri, mas também em cada debate, em cada questão que eu levanto, ou cada um de vocês levante aqui, a gente vai se enxergar, porque a gente sabe como é difícil ser LGBT nessa sociedade, né? A Paula também é uma pessoa trans e sabe muito bem disso. Nós estamos em estados diferentes, mas eu sei como é difícil, né? Eu posso aqui citar vários momentos da minha vida de dor. E eu sei que ao falar, ela também vai se enxergar, e os meninos também. Tem muita convergência, né? Até porque nós vivemos num país que a cada 32 horas uma pessoa LGBT morre de forma violenta, né? A gente vive no país que mais mata pessoas trans, mata pessoas como nós, né? Então, por quê? Por que essas pessoas estão morrendo? Então, eu acho que cada um pode falar sobre isso, o que se enxerga e do que se orgulha, né? Mas também do que a gente precisa avançar ainda referente à nossa comunidade, a tantos direitos, né? Importante a gente fazer, né, um pouco desse reconhecimento do contexto político, social e econômico, né, de que marca a desigualdade social no nosso país e que impacta diretamente na população LGBT e também nos nossos direitos, nas nossas liberdades e também nos nossos marcadores que ampliam a nossa vulnerabilidade às violências.
O Brasil é um país que foi construído em cima do patriarcado e do escravagismo. E por conta disso, nós temos uma cultura que fortalece a presença e a valorização de algumas poucas identidades, que seria no caso dos homens heterossexuais e brancos. Por conta desse patriarcado, ao longo da nossa história contemporânea, nós fomos construindo estereótipos, estigmas e um imaginário composto de simbologia que desumaniza algumas identidades. Então, toda essa população LGBT, ela foi sendo desumanizada na nossa cultura. Então, é como se para a maior parte da sociedade e principalmente para as instituições brasileiras, as pessoas LGBTQIA+, elas têm menos importância. Elas têm menos direito à vida, ela tem menos direito de amar, de ser o que é e de expressar, né, os seus afetos. E claro que isso tudo construído também no imaginário conservador e associado a algumas identidades religiosas. Então, nós lutamos muito para que a gente chegasse aqui. Eu acho que é muito importante, quando a gente vai falar do orgulho LGBT, lembrar que esse orgulho só existe porque teve muita luta, muita mobilização social, muito enfrentamento, inclusive, às instituições de polícia, né? Então, Stonewall nada menos do que uma rebelião contra um Estado conservador que dizia, olha, vocês podem ser LGBTs, mas tem que viver no gueto, tem que esconder o seu afeto, a sua forma de se vestir, de se comportar. E chegou um momento que essa população não aceitou mais esse tipo de autoritarismo. E assim tem sido em todo o mundo, né? Nós ainda temos alguns países que criminalizam a homossexualidade e a transexualidade, mesmo a Organização Mundial da Saúde dizendo que não é doença, né? Mesmo todas as ciências jurídicas terem avançado dizendo que não é crime, mesmo a biologia, a antropologia, a sociologia, todas as ciências humanas e sociais reafirmando que existem inúmeros comportamentos sexuais, desejos sexuais, papéis sexuais e sociais e de gênero. Então, o que a gente quer, na verdade, é fazer com que a sociedade brasileira e o mundo todo enxergue que a humanidade ela é diversa, ela é plural. Existem várias identidades de gênero e orientações sexuais, e isso precisa ser enxergado como um valor humano. Então, acho que esse é a grande questão e é por isso que a gente luta tanto. E que bom que o Partido Socialista Brasileiro tem um segmento LGBT organizado, que a gente representa esse segmento e que ao longo dos últimos anos a gente vem construindo políticas públicas dentro e fora desse partido, porque esse partido vem reafirmando seu compromisso histórico, não só com a democracia, mas também com as liberdades individuais e coletivas, né? Viu que introdução maravilhosa. Isso, né? E você, Paulo, o que você acha tanto assim, do que você se orgulha, né, nesse sentido, assim? A gente sabe que cada fala que ele falou, assim, a gente se enxerga. Se enxerga. Né? Então, eu acho que você também pode trazer com a sua vivência de uma pessoa trans nesse lugar também, né? Como assistente social e passando por tantos órgãos também. Sim. Então, o que a Andrei traz é uma grande verdade, né? Tem a ver com a nossa história. E ele marcou muito bem, ele pontuou. A nossa sociedade ela é muito racista, machista, LGBTfóbica, xenofóbica, capacitista com pessoas com deficiência, né? E existe uma intolerância religiosa muito grande, principalmente com religiões de matriz africana. Então, é um sistema muito cruel e opressor, que vai passando de geração em geração. Eu sempre digo que a gente vive numa pirâmide social, onde quem está no topo é o homem branco hétero cis normativo, né? Jovem, sem ser soro positivo. Se é uma pessoa negra, cai nessa pirâmide. Se é uma mulher, cai. Se é LGBT, cai. E pior ainda, quando essas nuances de vulnerabilidade se fundem em um só corpo, que é o caso da travesti negra da periferia e com deficiência.
para ela se abre um abismo social, né? E sem falar que a nossa sociedade, né, Andrei, é muito binária, onde ele aponta ou você é homem ou você é mulher, nascido do sexo masculino e do sexo feminino, né? Até se você transita de gênero, você sofre preconceito. Pior ainda, né, Tabata, para as pessoas não binárias. Para elas, aliás, para a sociedade, elas nem existem, porque elas não se encaixam dentro dos gêneros. Então, tem muita coisa ainda a ser reparada. E quando a gente fala de violência, quando a gente fala de preconceito, é uma coisa muito ampla, que começa desde o ambiente familiar, né? Quantas pessoas LGBT, quantas pessoas trans são expulsas de casa, né? Passando pelo ambiente escolar, pelo mercado de trabalho, porque, como a gente disse, está em todos os espaços da sociedade. E ninguém nasce racista, machista e LGBTfóbico. É ensinado a ser dentro da própria casa, né? E nos é negado até o direito de ter uma religião. Então, são vários tipos de violência. São violências físicas, psicológicas. E mais uma violência que eu quero citar é a questão do alto índice de suicídio LGBT, principalmente trans, e na adolescência. E, inclusive, tivemos um caso recente de uma menina de 30 anos. Não só suicídio, mas também automutilação. Automutilação, exatamente. E quando eu falo suicídio, como falamos de suicídio, que é um tema que ninguém quer falar por ser polêmico, eu chamo de assassinato social. Porque não é como um suicídio normal, que já é muito triste, né? A pessoa está ali, montou uma empresa, não deu certo, aí vai lá tirar a vida, etc. Não. No nosso caso, a gente é convidada a se retirar do mundo. Por isso que eu chamo de assassinato social. Por quê? Porque muitas vezes a família não aceita, não compreende, a escola, o mercado de trabalho e nenhum espaço da sociedade. Então, quando a gente fala de orgulho, eu como mulher trans, Tabata, eu tenho muito orgulho de ser trans, de ser LGBTQIAPN+, porque eu sei os obstáculos que eu enfrentei. Não só a questão LGBT, mas violência doméstica também, né, com a minha mãe, né, comigo. Então, e como você muito bem falou, a questão da especificidade. Cada pessoa é um mundo, né? Apesar que a gente converge, mas cada pessoa tem uma história, tem um lugar de fala. Então, quando eu falo em orgulho, é porque eu fui ensinada, e eu também sou do interior de Minas, então eu sei do que você está falando. Onde a gente vai na missa aos domingos, né, na matriz, a gente é ensinada desde pequena que a gente é uma aberração, que a gente é uma coisa anormal, que tem um espírito maligno habitando no nosso corpo. Então, são vários tipos de violência que são mentiras camufladas de verdades impostas, né? E isso corrói a gente, tem a ver com a nossa saúde mental, né? Então, chega um momento que eu vivi melhor quando eu comecei a filtrar, porque isso estava me matando e iria me matar. E a partir do momento que eu filtrei, eu saí daquela bolha, sabe? Eu saí de uma bolha e vi que eu estava sendo enganada. E a partir daí, eu comecei a viver melhor. A partir daí, eu enxerguei uma oportunidade de ajudar pessoas como eu. Porque não é fácil sair dessa bolha. Não é fácil a gente falar de empoderamento, de chegar à informação. Então, Tabata, respondendo a pergunta, por tudo que eu passei, eu tenho muito orgulho, porque não é fácil ser o que a gente é. E hoje, porque eu falo assim também, porque eu sei que muitas de nós se escondeu numa passabilidade. Mas quando a gente fala se escondeu, não é de vergonha de ser LGBT, mas porque a gente não era violentada quando a gente era confundida com a mulher cisgênero. Então, hoje eu sou muito feliz, independente dos riscos. Eu sou uma mulher trans, eu sou LGBTQIAPN+, tenho orgulho disso. E esse é o meu orgulho. Para mim, a Tabata faz uma fala que desperta um gatilho muito grande em mim. Então, um período da minha vida, e aí eu falo como uma experiência pessoal, falando um pouco sobre a questão das diversas religiosidades que existem. Um período da minha vida eu fui de uma igreja batista e
congreguei nessa igreja até os meus 25 anos de idade. Quando eu resolvi falar para a pastora que eu olhava para os meninos com olhares muito diferentes do normal do que a igreja prega, e aí ela externa a minha sexualidade, não me permite, ela meio que me tirou de dentro do armário. Ela, pelo contrário, ela me ajudou, inclusive, tá? Ela só me ajudou. Então, eu tinha essa vivência, sabe, Paula, de me martirizar, de não me aceitar como gay, sabe? E aí eu comecei a filtrar. E aí eu comecei a buscar conhecimento no sentido, poxa, por que eu tenho a minha orientação é essa, não é essa daqui. Então eu comecei a sair da bolha. E saí da bolha e entendi que eu tinha que lutar pelos meus. E isso, morando em Maceió, na periferia, né, a minha vida até os 10 anos de idade foi morando numa barraca de lona com a mãe analfabeta, 6 filhos, e na maior favela de Maceió, que é a favela Sururu de Capote, e sem expectativa de vida. Então, entra naquela questão, pobre, gay e tudo mais. Então, como que poderia fazer isso? Eu soube a partir do momento em que aquela pessoa que externou a minha vida para todo mundo me colocou, me tirou do armário, como se diz a história, e me externou, me colocou para fora. Até um tempo atrás, eu ainda sentia uma certa mágoa dentro de mim por ela ter feito isso. Só que hoje eu não tenho mais essa mágoa. Eu até agradeço, porque ela me ajudou. Você ressignificou. Essa é a palavra. Então ela me ajudou a entender quem eu sou. Eu entendi, estou no movimento LGBT, faço a minha militância em prol de toda a comunidade LGBTQIA+, e aí é onde que entra o meu orgulho. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou, um homem gay, assumido, e de saber que eu tenho possibilidades de lutar pelo meu público, que é o público LGBTQIA+. Então, se tratando de orgulho, eu acho que esse é o meu maior orgulho. E também de saber que o Partido Socialista, o PSB, me proporcionou esse entendimento e disse, Douglas, vem que a gente também te abraça, te acolhe, e a gente quer que você também nos ajude a produzir, a construir a política pública para a população LGBTQIA+, dentro e fora. Então esse é o maior orgulho que eu tenho de ser LGBTQIA+. É de saber que eu posso fazer, de que eu posso construir, e ainda mais com pessoas que são maravilhosas, e a gente tem feito um bom trabalho. Isso. Quando vem essa palavra orgulho, né, já na minha cabeça, a gente pode perceber que cada um e cada uma, nesse momento, fala de família, né? Sim. E quando eu penso assim, do que eu me orgulho, né? Eu me orgulho de ter tido esse apoio dentro da minha casa, né? Porque a gente sabe que nem toda pessoa LGBT tem esse apoio familiar. Isso vai num ponto muito forte do meu coração, porque eu acho que a mulher que eu sou hoje, o maior espelho que eu tive foi a minha mãe. Também. Uma mulher que sofreu muito, né, com meu pai, mas encontrou o amor em outra mulher, né, depois de muitos anos. E a partir desse amor, de ter duas mães também, eu comecei a me enxergar como mulher. Antes mesmo de eu me entender como uma pessoa trans, minha mãe já sabia que eu era uma menina. Então, tudo que eu sofri, tudo que eu passei,
pelo menos eu tinha o apoio dela, sabe? E nesse espaço da política, eu sinto orgulho de estar ocupando, mas foi através dela que me ensinou a militância de verdade, assim, o que é ser uma mulher nesse lugar, né? Porque a gente pensa em tantos recortes e muitas pessoas acham que nós, pessoas LGBTs, ao chegar nesses espaços de poder, vamos chegar e falar apenas da comunidade LGBT. Mas não, a gente chega nesse lugar trazendo uma demanda de existência, de se colocar no lugar do outro. E foi através disso que eu me coloquei na política, por exemplo. Eu venho de uma família humilde, né, que tem muitos recortes dentro dessa família, né, uma família plural. Imagine vocês, lá no interiorzinho do Rio Grande do Norte, uma mulher que fez de tudo para sobreviver junto aos seus filhos, sabendo que era quase sozinha, mas tinha os seus filhos, tinha um filho com deficiência, né, que eu digo muito que as pessoas acham que eu cheguei na política pelo o direito da pessoa LGBTQIA+, por ser uma pessoa trans. Mas não, antes disso, eu cheguei pelo direito da pessoa com deficiência, por saber o que meu irmão passava e passa nessa sociedade, por ser uma pessoa com deficiência. Porque pelo menos eu me posicionava por ser um corpo político nessa sociedade, né? Porque a gente sabe que a partir da hora que a gente se coloca o pé no lado de fora de casa, a gente pode estar sofrendo vários tipos de violência. E ele, quem vai falar por ele, né? Então, eu comecei aí uma luta para que não só enxergasse ele, mas as realidades de famílias, né, nesse lugar. Então, o apoio da família nesse momento de se entender, há um suporte incrível, porque a gente sabe que a sociedade é muito preconceituosa. E a gente vai sofrer isso nas ruas, né? E em tantos outros espaços, mas quando nós temos o apoio familiar, é outro caminho andado. Então, a gente recarrega as energias, né? Isso, eu lembro as diversas formas de violência que eu passei na infância, na adolescência, de ir para a escola, por exemplo, e mãe ia fazer assim, leve esse dinheiro aqui para você comprar uma coisa para você, só que eu chegava na escola e os meninos, por exemplo, me ameaçavam que se eu não desse o dinheiro a eles para eles comprar o que eles queriam, eles iam me bater, né? Então, imagine o que é. Isso é apenas uma das coisas que nós passamos, né? Que quase todos nós passamos por isso. E quando a gente vai puxar isso no que a gente já passou, vem diversas formas de violência. Imagine eu ainda na adolescência, uma menina ia para as festas como qualquer outra pessoa e ser queimada com um cigarro, por exemplo, que foi o que aconteceu comigo. E ali eu me perguntava por quê? O que é que eu fiz para merecer isso, né? Eu lembro que nesse momento, quando eu cheguei em casa, minha mãe virou uma leoa, né? Para saber quem era esse menino, por que ele tinha feito isso. E é nesse ponto que a gente se enxerga em tantas outras. E é isso que eu falo. Eu posso ser a primeira vereadora trans a chegar nesse lugar, mas a gente não quer só uma. A gente quer várias. Várias. E eu digo sempre que o que eu puder ocupar, eu vou ocupar, mas fazendo a diferença e dizendo, não é a voz de Tabata aqui. Não é por mim que eu estou aqui. É por vozes, é por muitas pessoas. E é por isso que cada um e cada um de nós chegamos em algum lugar, mas a gente sabe que há um peso, né? A gente sabe que em cada voz dessa, a gente está trazendo realidades, pessoas que precisam dessa voz. Muito bom você trazer isso, Tabata, porque não, de jeito nenhum, mas faz parte, a emoção faz parte, e eu acho que é exatamente a partir desse lugar que a gente faz a virada de chave. Então é importante que as pessoas entendam que chegar até o lugar de ter orgulho de ser LGBT não foi simples, não foi fácil. E também não é automático, né? Tem toda uma construção de uma vivência cheia de experiências marcada por dores, mas também por autorreconhecimento. E a gente, ao longo dessa caminhada, a gente foi construindo empoderamento. Por isso que eu sempre gosto de dizer que nós bebemos na experiência ancestral.
As pessoas que vieram antes, que enfrentaram, inclusive, situações muito mais violentas, né? Eu gosto sempre de dizer assim, quando eu entrei no movimento LGBT em 1998, eu tive os meus ícones, né? Eu tinha Luciano Bezerra, eu tinha Janaína Dutra, eu tinha Marcela Prado e todas as pessoas, inclusive, que não eram mais vivas, mas que lutaram contra todo tipo de opressão, da masculinidade tóxica, né, desse higienismo social que acha, por exemplo, que alguns corpos e algumas identidades não têm direito à cidade, né, como Madame Satã, como Joãozinho da Gomeia, e agora mais recente como Jorge Lafon, que nos presenciou com aquela grande personagem Vera Verão, que desafiava o Brasil inteiro, no horário nobre, a pensar que um corpo preto, né, que visivelmente era identificado como corpo masculino, mas que podia viver uma identidade feminina. Ou seja, a barreira do gênero, ela não nos limita. E é por isso que a gente tem orgulho, porque a gente está vivo, porque a gente venceu, porque a gente chegou até aqui, porque muitos antes de nós derramaram sangue, porque Luiz Motta escreveu sobre isso e fundou o Grupo Gay da Bahia, porque Giovana Cardoso fundou, né, o movimento de travestis, porque Tatiana Araújo é nossa liderança do segmento LGBT do PSB. Ou seja, a gente está representado em várias trajetórias, em vários rostos e várias identidades. Por isso que a gente tem orgulho, porque hoje a gente tem Érica Hilton na Câmara Federal, e Duda Salabé, e Dandara Tomazin, e Dayana Santos, e tantas outras, Linda Brasil em Sergipe, e Érica Malunguinho, né? E eu gosto sempre de dizer assim, esse é o upgrade que a comunidade LGBT deu. Quando a gente realizou a primeira parada, a gente queria dizer para a sociedade, olha, vocês vão ter que aprender a conviver com essa diversidade. E nós não somos só pessoas LGBT. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos bombeiros, médicos, professores, policiais militares. Nós estamos em todas as ocupações. Então, ou a sociedade aprende a nos enxergar enquanto seres humanos, enquanto pessoas de direito, ou a gente vai continuar tendo problema. E acho que qualquer pessoa hoje que se indigna com a violência, né, que esquarteja o corpo de uma mulher trans, né, com o absurdo daquele cara dizendo na televisão que arrancou o coração da Kelly porque precisava mostrar que estava matando o demônio, isso tudo serve para a gente mostrar para o país, para o mundo, de que esse tipo de violência não cabe mais na contemporaneidade, num projeto civilizatório. E é por isso que a gente hoje ocupa os espaços que a gente ocupa, que a gente tem as profissões que a gente tem, que a gente constrói a luta e a militância da forma que a gente vem construindo. Então, acho que esse orgulho é também para mandar um recado para toda a sociedade, mas, sobretudo, para os mais jovens, de dizer, olha, vocês podem ser o que vocês quiserem, vocês podem amar quem vocês amam, vocês podem, sim, homens trans, ter filhos, vocês podem, homem trans, gerando vida. Por que não? Temos que desafiar essa lógica binária que nos aprisiona e que quer o tempo todo dizer que a gente não tem direito à cidade e à vida. Então, por isso que a gente diz que tem orgulho, por isso que é tão importante o 28 de junho, o mês de junho, as paradas LGBTs e toda a organização dos nossos movimentos. Muito bom. E pegando um gancho, é importante a gente falar que nada nos é dado, né? É realmente conquistado. Falando ainda da questão da minha história, eu sei que eu comecei a sair da bolha, aí comecei a pensar, gente, peraí, porque toda a sociedade, ela nos empurra para nichos impostos, né? Então, muita gente chegava em mim quando descobria que eu era trans, onde é seu salão? Para ser um pouco elegante com a gente. Mas quando tinha aquela pessoa mais assim, quanto que é seu programa? Porque as pessoas só conseguem nos ver ou num salão de beleza, né? Ou numa área de moda ali, alguma coisa assim, ou sendo garoto de programa. E não há um problema a gente trabalhar como acompanhante ou ser da prostituição. Nenhum problema. Mas desde que seja uma opção, né?
e não uma imposição da sociedade, porque não nos Que não restam... seja compulsório. Exato. A gente tem a liberdade de escolha. Isso, eu posso ser se eu quiser, né? E não seja uma coisa assim imposta. E ainda bem que existe a prostituição hoje, porque senão a maioria da nossa população estava passando fome, né? Ou não estava nem viva. Ou não tá Não estava nem viva, né? E tanta violência. Então eu pensei, gente, eu não aceito isso. Eu posso estar em outros locais, né? Então eu comecei a vida no ativismo, comecei a ler, terminei meus estudos, aí entrei no PSB, que foi o primeiro e único partido, né, que eu adentrei, e me abriu mais ainda, né, o mundo. E a partir daí tive uma oportunidade de trabalhar pela primeira vez no executivo, né? E para a gente ver a importância da representatividade nesses espaços, porque realmente falam de nós sem nós. Eu fui a primeira trans e concordo com a Tabata, né? Que a gente tem que... Não é a Paula. Eu fui ali uma desbravadora, mas eu levei um susto, porque eu achava que eu era mais uma. Quando eu cheguei nos direitos humanos, quando eu cheguei na Secretaria da Mulher, me falaram que eu era a primeira trans a trabalhar como servidora ali. Como assim? Falavam de nós sem nós, né? Então, fui a primeira também coordenadora. E a partir dali, eu entendi que eu tinha que aproveitar cada segundo. E mesmo sem orçamento, tá? Iniciei em 2015, no momento que a gente não tinha nada, no governo Hollenberg, né, do PSB. E a partir dali começamos a trabalhar. Criamos uma delegacia que é referência no Brasil inteiro, que é a DECRIM, né, que recebe denúncia por LGBTfobia, racismo, intolerância religiosa e agressão à pessoa idosa ou com deficiência. Ajudei a criar essa delegacia, dei formação para todas as gestões, vai mudando ali os delegados, eles me chamam para dar formação, né? Fui uma das mãos que escrevi o nome social para pessoas trans que a gente não tinha. E, paralelo a ele, para garantir o direito ao banheiro, a gente fez uma portaria conjunta, né, junto com o decreto. Então, hoje, pessoas trans também têm o direito de serem respeitadas na sua identidade de gênero para adentrar banheiros, principalmente banheiros públicos, né? E isso antes de sair a questão da criminalização da homotransfobia. Que, pasmem, a maioria da população acha que a gente tem uma lei. A gente não tem uma lei ainda. A gente pega emprestado a lei contra o racismo, né, por omissão do Congresso Nacional, que vai estar valendo para a gente, né, enquanto não houver uma lei, que a gente não sabe quando virá. Graças a Deus, hoje nós temos, né, como foi bem citado, a Duda Salabert, né, Erika Hilton, mas mesmo que elas queiram fazer essa lei, pode ser que elas não tenham o apoio necessário, porque é um jogo político muito difícil. E o Congresso é totalmente reacionário, totalmente não, deixa eu fazer uma correção. É reacionário, na sua maioria, Exato. reacionário. Então, vai ser muito difícil para que as meninas consigam fazer uma legislação para a população. Exatamente. LGBT. E aí, aqui no DF, o tempo que eu estive, eu aproveitei realmente, Tabata, cada segundo. Porque a gente não pode brincar em serviço. Tem pessoas morrendo de fome, tem pessoas morrendo por violência, por ser quem é. E eu gostei da sua fala quando você disse, e realmente é verdade. Quando a gente chega nos espaços, existe um olhar capacitista sobre a gente. Vamos ver até onde ela vai. No setor privado, eu sofri muito isso, nas empresas que eu trabalhei. Eu sempre era forçada a ser a melhor vendedora, porque eles acharam, não, uma hora ela cai, né? E aí, eles acham que a gente só pode falar de pessoas LGBT, que a gente não pode falar. Né? Claro, a gente tem que respeitar o lugar de fala, mas nós também sabemos falar de orçamento. Nós sabemos construir outras políticas públicas, inclusive transversais, porque a gente precisa falar de outras políticas. Então, a partir daí, eu escrevi também um POP, né, junto com 2 delegadas, e todo momento que eu tinha uma oportunidade, eu ia para poder construir. E muitas vezes as pessoas falavam, coordenação LGBT, mas teve momentos que eu era sozinha, eu não tinha nenhuma assessoria.
e cuidando de uma população LGBT imensa do Distrito Federal, né? Então, é muito importante a gente falar nesse mês do orgulho da importância da representatividade nos espaços, tanto no executivo, judiciário, legislativo, né, Tabata, que a gente está tentando aí construir um caminho, né, Andrei? Mas não é fácil, não. Na verdade, falar um pouco sobre orçamento é lembrar que a gente está no ano de PPA, né? Então, eu acho que é muito importante a nossa participação nas discussões nos estados, nas cidades, mostrar para o governo que, ó, a LGBT está aqui, a gente quer fazer parte desse orçamento, porque as políticas públicas saem através desse orçamento, as nossas participações, as nossas discussões mesmo nas cidades, nos bairros, nos estados, né, sobre essa questão da política. Hoje a gente pode falar assim, a gente tem um governo que tem um olhar para a comunidade LGBTQIA+, diferenciado. As nossas políticas, que foram construídas há anos atrás, foram totalmente destruídas. O André está lá no Ministério da Saúde e consegue identificar o problema da política de saúde da população LGBTQIA+. Estou no Ministério dos Direitos Humanos. Lá é um verdadeiro caos as políticas de direitos, da nossa cidadania, do nosso direito de existir, do nosso direito de viver, sabe? E que foram quebradas, né? E a gente nos unimos para afirmar que esse seria o governo para trazer de volta e gerar políticas novas, que é o que a gente quer para a nossa sobrevivência, para a nossa existência. Já visto que nós pagamos os mesmos impostos que a população, com a sociedade como toda, mas a nós os direitos são negados. Mas os nossos impostos, a nossa contribuição, todos querem e querem usufruir. Mas e os nossos direitos? Né? O maior exemplo, e eu costumo falar sobre isso, e aí eu vou levar um pouco para a área da saúde, a doação de sangue. Quantas LGBTs foram proibidas de doar o sangue? O sangue é o mesmo. E quantas pessoas que nem eram LGBTs deixaram de receber sangue e morreram por causa de um preconceito? Por causa de um preconceito. Que o André pode falar melhor sobre isso, inclusive, o André da área da saúde, era jogado os nossos sangues, porque era LGBT. Quando a gente vai doar sangue, o nosso sangue não sai colorido. Sai uma única cor, que é a mesma cor de todos. Né? Então, o PSB entra com ação no Supremo e a gente tem um resultado bastante positivo, que é a derrubada lá daqueles decretos, né, que proibia a nossa doação de sangue. Então, a gente faz esse apanhado, que é tão importante para a gente, essa construção, falar sobre isso, falar sobre a importância de salvar vidas, que é tão importante para nós. E quando a gente fala sobre isso, né, já chegando nessa família que é o PSB, né, o Partido Socialista Brasileiro, a gente tem que falar, sim, dos partidos políticos, de como a gente chega ao parlamento, a esses espaços de poder, por exemplo. Então, a gente vê aqui e vive o PSB numa casa que acolhe a comunidade e tantos outros recortes, né? A gente chega ao PSB e se depara com vários segmentos e a gente sabe que a comunidade LGBT, de alguma forma, dentro do PSB, está aí plural, em várias regiões do Brasil e prontas para dar as mãos, que é isso que a gente entende, né? E
ao chegar nesse lugar da política, por exemplo, a gente precisa realmente de partidos que nos enxerguem, que nós não sejamos esteira para outros, que nós não sejamos laranjas, né? E eu digo por propriedade, por exemplo. Quando eu comecei a minha carreira política, por exemplo, eu tive que me deparar com o preconceito da pior forma que foi na classe política, né? Quando Paula traz essa questão de que nós, pessoas trans, estamos optando pela prostituição, a gente opta por quê? Por falta de oportunidade. Exato. E lá atrás, ainda na minha adolescência, eu tive uma oportunidade, que era a oportunidade de estar num lugar como esse, que foi no rádio que eu comecei a minha carreira também política, né? Me deram a oportunidade a uma pessoa trans naquele lugar, e eu sempre disse, eu tenho orgulho de ser essa mulher trans. Vocês estão consumindo este programa, mas sabendo que é uma mulher trans aqui nesses microfones. A partir dali, começou a minha carreira na comunicação social e sempre dizendo, eu sou essa mulher e eu quero que vocês mudem o olhar para os nossos corpos. E ali começou também a questão de dizer a falta de direitos na minha cidade, a questão da falta de acessibilidade, a questão dos preconceitos que nós, pessoas LGBTs, vivemos, né? E imagine numa cidade do interior, e isso eu falava todo dia. E além de tudo, mostrando que a gente podia falar sobre entretenimento, notícias e tudo. E ali começou a minha carreira e simplesmente eu tive um dos programas mais ouvidos da região, chegava a mais de 24 cidades, e ali eu começava a dizer o que estava acontecendo na minha cidade, Carnaúba dos Dantas, e a classe política começou a dizer assim, a gente não pode deixar ela chegar aqui. E o povo já dizendo assim, a gente quer você na Câmara. E eu disse, como é que eu vou fazer isso, né? E fui correndo atrás. E ali começou a entender como é que funciona a política. Aí eu disse assim, vou me colocar nesse lugar, porque as pessoas precisam dessa voz. Eu não tenho medo de falar mesmo. Foi aí que começou o babado. Na época das coligações, de tudo, simplesmente nenhum partido político me queria. Não queria coligar com ela, porque sabia que tinha chance de chegar ali e dizia, como é que ela vai se comportar numa Câmara? Como assim? Você já tem um exemplo, eu trabalho aqui há vários anos, isso é classe política. Simplesmente eu não podia subir em um palanque. Mas aí volta outro ponto-chave, o apoio da família. Minha mãe disse assim, você tem um palanque. Sabe aquele tamborete que você tem ali? Ah, pois é ele que vai ser o seu palanque. E todos os domingos eu pegava esse tamborete e ia para a Feira Livre. Falava da importância que era ter uma voz na Câmara como a minha. Que as pessoas me enxergassem para além da minha transexualidade. Porque não era só uma voz de uma pessoa trans ou LGBT naquele lugar. Era a voz de famílias atípicas, por saber a realidade das pessoas com deficiência, por saber as nossas realidades como pessoa LGBT, mas de uma pessoa que é interiorana, que sabe tantas realidades. E eu queria chegar ali para mostrar que existem representantes do povo de verdade, que ao chegar ali se colocaria no lugar de cada um para realmente fazer a política acontecer. E eu fui sozinha, fui das vereadoras mais votadas. Não consegui entrar por causa do coeficiente eleitoral, mas eu sabia que eu poderia perder. Mas lá no fundo eu ia ganhar porque uma semente estava sendo plantada. As pessoas começaram a querer saber mais da política. Como é que pode ela ter tanto voto e não entrar? E ali começou. E eu cheguei nesse lugar, na vereança, sendo a primeira mulher trans da história do Rio Grande do Norte a chegar ali. Mas aí vem outro ponto. Sempre a gente tem que provar algo. Principalmente nós mulheres como um todo, nesse espaço por causa político. do olhar capacitista. Não, e acham que a gente não pode, e a gente fica provando isso. E pelo terceiro ano, eu tenho um dos mandatos mais atuantes do estado do Rio Grande do Norte. Por mostrar que mesmo eu sendo do interior, eu corro atrás, eu luto por tantas realidades. Né? A gente teve vários avanços a nível estadual, inclusive, porque eu consegui ser enxergada, podia não estar sendo enxergada pelo executivo, por exemplo, da minha cidade, mas pelo estado sim, porque as pautas que eu levantava e levanto são de
uma importância incrível para as realidades que a gente vive como um todo. Né? A gente teve avanços das pessoas com deficiência, na própria comunidade trans do estado do Rio Grande do Norte, né? Esse debate sobre os ambulatórios, da saúde em si para os nossos corpos. Então é isso que nós, ao chegarmos nesse espaço, principalmente quando temos partidos que nos enxerguem como um todo, porque existe aí uma pluralidade também de partidos, mas a gente sabe que nesse espaço político eles só querem que nós sejamos realmente esteira para outros. Eles têm outra visão, né? Mas eles apoiam essas pessoas LGBTs. E é isso que a gente vê numa diferença muito grande no Partido Socialista Brasileiro. De se enxergar nesses espaços, né? Então, é importante a gente ter partidos que acolham a gente como o Partido Socialista Brasileiro nos acolhe. Acho que você traz que é um grande desafio, que é o desafio da institucionalidade nossa, enxergar a nossa potência, a nossa capacidade de entrega e de realização. E isso, claro, que é fruto de uma cultura patriarcal que acha, por exemplo, que só o homem hétero pode ocupar determinados lugares na sociedade. Homem hétero branco. Homem hétero branco. Vale frisar. Então a isso. gente, todo corpo negro, todo corpo LGBTQIA+, todo corpo com deficiência, enfrenta inúmeros desafios que foram impostos pelo higienismo social, que disse, não, essas pessoas aqui não merecem estar nesses espaços. E hoje a gente vem ressignificando esses lugares. Acho que isso é importante também a gente demarcar, porque isso faz com que a gente tenha orgulho. E eu acho que é muito simbólico, sobretudo para a juventude, enxergar que hoje tem vereadoras, tem gestores, tem pesquisadores, tem professores, né? E professoras LGBTQIA+, de sucesso, com êxito na sua carreira profissional e impactando a realidade dos mais jovens, sobretudo nesse espelhamento, dizer, olha, eu também posso trilhar esse caminho de sucesso, não só o caminho da negligência, do abandono, da rejeição, da pobreza, da miséria, da violência ou da doença, né? Como durante muito tempo tentaram passar sobre a gente. Que nós éramos doentes, que nós éramos pessoas sem futuro, sem brilho e sem qualquer competência técnica para ocupar Que qualquer deveria espaço. ser escondida, né? Exatamente. Então, acho que isso também é motivo da gente ter orgulho nesse mês, de reafirmar todos os lugares que a gente ocupa e todas as vitórias que a gente alcançou. Não só a doação de sangue, né, mas o reconhecimento das famílias, né, o direito à previdência, o direito à união civil, o direito à adoção, a retificação do nome e do gênero nos documentos, as políticas públicas que a gente construiu, seja a política nacional de saúde integral da população LGBT, mas também a perspectiva, né, desse recorte ser enxergado como algo importante na política de assistência social, de moradia. Tudo isso é fruto da nossa luta, que a gente conquistou e que é importante a gente sempre estar reafirmando. Que, olhe, você, mais jovem, hoje, que pode andar de mãos dadas com seu namorado, com a sua namorada, que pode beijar na boca, que pode vestir a roupa que você deseja e que você se identifica, é fruto de uma larga trajetória de luta e de resistência que a população LGBT construiu no Brasil e no mundo, e é por isso que hoje a gente tem, e é tão importante a gente valorizar as paradas, os movimentos, as redes nacionais, os debates, os fóruns, os conselhos, né? Porque tudo isso é uma grande teia de força, de empoderamento e de construção da emancipação da população LGBT na nossa sociedade. Falar sobre conselho é falar sobre o governo que, nos seus 100 dias, trouxe de volta ao Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, Que tinha sido engolido. que tinha sido engolido e tinha sido apagado. A gente não tinha mais o conselho onde a sociedade pudesse debater, que o conselho nada mais é que a maior representatividade da sociedade civil, da sociedade organizada, né, para a participação dentro da estrutura, de fiscalizar, de até ajudar o governo a produzir políticas públicas mesmo para a população LGBT. Né? Então,
o André faz uma fala importantíssima, que é a retomada dos nossos conselhos. Hoje, eu acho que muito pouco estado não tem conselho instituído, né? Eu acho que a gente contabiliza em 4, 5 estados, né, que não tem esse conselho de participação social. O conselho hoje está ali composto por 19 entidades de representação, 19 representantes dos diversos ministérios do governo, né, além dos convidados, como a OAB, o Conselho Nacional de Psicologia, Federal de Psicologia, entre outras representatividades. Além das identidades dentro da própria comunidade. Do próprio Conselho. Então, o Conselho tem a sua importância para a construção das políticas, né? E essa fala que o André faz é belíssima mesmo, e a gente não pode deixar de pontuar essa ferramenta, digamos assim, uma ferramenta importante que nos ajuda a construir, né, e a trazer de volta as políticas que foram apagadas, que foram destruídas, e trazer de volta novas políticas, construir novas políticas para a população LGBTQIA+. Né? Quando o André faz a fala para a juventude, eu só quero reforçar mesmo a importância dela entender que hoje, se ela anda de mão dadas, se ela beija seu namorado, se ela beija sua namorada, e aí eu estou falando da juventude como toda, né? É porque vieram pessoas LGBTs que lutaram e que ainda hoje lutam para a permanência desses direitos. E eu estou dizendo isso, não é para que as pessoas agradeçam a gente, não. É para que elas entendam que é preciso se organizar e também se mobilizar para lutar. Isso. Se a gente não tiver mais Tábatas nas câmaras do Brasil inteiro, se a gente não tiver mais Paulas dando palestra, a gente não vai avançar. A sociedade só vai avançar se a gente estiver ocupando essas trincheiras de luta e de resistência. É bem lembrado. É que a luta, ela não acaba. E não acabou. Isso. Ela é uma luta constante. Isso. Ela é uma luta do dia a dia, né? E é essa pegada. O amanhã não vai ter Douglas, não vai ter André, não vai ter Tabata, mas vai ter essa juventude que está se construindo. Porque sempre vai nascer pessoas LGBT. Sempre. A gente nasce assim. E o que a gente quer é que cada vez mais a nossa comunidade dê as mãos. Por quê? Porque tudo que a gente está falando aqui, o que a gente já viveu, a gente luta para que aquela criança LGBT, aquele adolescente LGBT consiga viver numa sociedade que não passe pelo que a gente passou, por exemplo. Então, a gente quer mudar essas realidades. E a gente está mudando, mas a gente quer avançar muito mais ainda. E é importante, por exemplo, a gente colocar na mesa que as pessoas LGBT não quer mais direitos que as outras pessoas. A gente busca respeito e direitos iguais. Porque realmente os direitos são negados, mas são garantidos na Constituição. Nós temos direito à saúde, somos pessoas cidadãs, como as outras pessoas. Temos direito à saúde, a trabalho, esporte, lazer. Mas o que está acontecendo? A questão da educação. É preciso entender que, se não respeitar as nossas identidades, esse respeito, ele não será, né, de fato. Por quê? Porque se, a partir do momento que não respeitar a identidade de gênero de uma travesti nas escolas, será negada a ela o direito à educação. Se não atenderem um homem trans, respeitando a identidade de gênero dele nos postos de saúde, será negado o direito à saúde. E muitas das vezes, Tabata, a pessoa trans está ali para ser atendida, né, num serviço de saúde, até privado também. E esse desrespeito, o constrangimento que isso gera é muito maior do que a própria doença. Aí a pessoa se levanta e vai embora. Então, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar que nem toda pessoa ela é preconceituosa também. Só lhes falta conhecimento sobre a temática.
Então, hoje, a gente está construindo remédios para combater essa grande violência que aí está. Mas a gente precisa também plantar sementinhas, né, por meio da capacitação, por meio da formação, por meio do diálogo com as famílias, porque esse preconceito está ainda muito incutido ali dentro do ambiente familiar. A questão da educação, acho que um grande caminho é pela educação e tem muita coisa a ser reparado para a população LGBTQIA+, como também pessoas negras, pessoas com deficiência. E falando sobre a questão do PSB, eu também sou muito grata, né, a essa instituição, porque ela me deu voz, né, ela me ouviu, e eu acho importante que mais pessoas venham para participar da questão política, né, dentro dos partidos, né, venham para o PSB. Porque eu era uma pessoa, apesar de ler muito, aversa à política, como a maioria da população. Porque as pessoas vê tanta corrupção, né, vê tanta coisa ruim e começam o quê? Generalizar sobre a política. Mas a política, eu apaixonei por ela, porque ela tem o poder de mudar a vida das pessoas. Ela tem o poder de mudar todo mundo. E tudo é através da política. Você não faz nenhuma mudança significativa se não for por meio da política, né? Então, é importante que o PSB e os outros partidos também convidem mais pessoas LGBTQIAPN+, mas não só as tenham por ter, né, Tabata? Né? Que dê formação política, que convide também para serem candidatas e na hora desse pleito que seja dividido com igualdade também os recursos para que essa pessoa LGBT consiga chegar lá como as outras, porque isso é igualdade. E finalizando, eu gosto muito da palavra igualdade, mas hoje a gente precisa aplicar mais não só no país, mas também nas instituições. A igualdade com equidade, que é respeitando as especificidades de cada pessoa. Isso é respeito, né? E nesse contexto em si, quando a gente fala do PSB como um todo, né? É aí que está a importância das pessoas chegarem aos partidos políticos, né? Procurarem partidos que realmente enxerguem isso. Eu digo que no PSB eu fui reconhecida enquanto representação política, né? Eu passei por alguns partidos políticos das realidades que são né, do interior, que a gente sabe como é uma política do interior, que é vermelho e verde, né? No interior é assim. É duas cores. E quando a gente vai chegando para além dos nossos municípios, a gente se depara com realidades diferentes, o que é esquerda, o que é direita. E é aí que tá. A gente precisa ter um lado. E a gente sabe o que a gente passou nesses outros anos, né? Os anos de terror, onde não existia nem mais política LGBT, por exemplo. Né? Eu lembro que quando o Inominável ganhou, por exemplo, a gente estava de frente à televisão e minha família, por exemplo, eu não parava de chorar, minha mãe não parava de chorar por temer o que ia acontecer com a gente. A gente não sabia se a gente ia viver, né, com tudo que era falado, com aquele homem chegando ao poder e o que ia acontecer com a nossa comunidade, né? E a gente viu o que se passou durante esses anos, não só com a nossa comunidade, mas com tantas realidades e pessoas sendo mortas de diversas formas, né? A gente pode trazer a questão da própria vacinação e quando eu falei lá atrás da questão do apoio da família e tudo, é aí que chega aonde eu perdi a pessoa mais importante da minha vida, que foi a minha mãe, né? E foi exatamente para o Covid, aonde a gente viu escancarado o que era esse governo federal que existia ali, que não enxergou essas pessoas como outras que eles não estavam enxergando. E minha mãe poderia ter sido uma dessas pessoas vacinadas por trabalhar na saúde logo no início, e não teve essa oportunidade. E a gente foi uma dessas famílias que ficaram órfãs. E foi 4 dias antes de eu tomar posse como vereadora. E pelo menos minha mãe viu, né, aquele sonho lá atrás de ver a sua filha num tamborete, dizendo a oportunidade. E depois desses anos todos, né,
Agora, podendo ser palpável uma luta que ela deu à mão, né? Agora, eu tô aí, vou representar o país, né, no encontro de lideranças LGBTs, o maior encontro, né, do planeta, dessas grandes lideranças. Imagine o que é para uma menina do interior, né, que estava naquele tamborete hoje e tão longe para dar voz também a uma parcela da sua comunidade com tantas outras pessoas tão incríveis. E eu sei que lá onde ela estiver, ela está muito orgulhosa, porque ela sabe que se eu estou aqui hoje é para dar voz a muitas pessoas que não têm essa oportunidade. E a gente sabe disso, que ao a gente ocupar esses espaços, tem outras pessoas como a gente que não têm uma oportunidade de emprego, e a gente vê exatamente quando a gente pensa na nossa comunidade trans. Elas estão nas ruas porque elas não conseguem chegar à educação, à saúde. Cadê esse apoio? Cadê esses aliados? Muita gente se diz aliado das lutas, mas a gente quer se enxergar nesse lugar. É isso que a gente quer ao ver a política como um todo, as assembleias, as câmaras, é se enxergar nesse lugar e dizer assim, essa pessoa me representa. Porque a gente está cansada e cansado de pessoas que se dizem aliadas e aliados da luta, e chegando lá, é isso. Quando o partido nos enxerga, a gente entende que uma Tabata, uma Paula, os meninos, enfim, eles nos querem para ser protagonistas, para falar sobre pessoas e vidas. Eles não querem que a gente seja apenas animadoras de comício. Eles querem que nós, pessoas LGBTs, sejamos protagonistas das nossas histórias. Porque a gente está chegando aqui para dar voz a gente, a humanizar esses corpos que têm realidades, né? As pessoas podem me ver hoje na internet como influenciadora, como política, mas se for a fundo vai se deparar com a minha realidade de ser hoje mãe, né? De uma pessoa com deficiência, de trazer essas realidades para mudar e humanizar os nossos corpos, porque o que eu vivo, o que você vive, pode ser também o que outras pessoas LGBTs passam e nem todos enxerguem. Porque a gente também tem família, a gente também quer amar, ser amado e ser amada, para que entendam cada vez mais que é isso. A gente quer o direito de existir, porque a nossa comunidade está morrendo por ser apenas quem somos. Tabata, aí você... Sim, a gente tá caminhando pro final, né? Que nós já passamos... Acho que é isso, né? Falar sobre vidas LGBTs e sobre ter orgulho de ser LGBT... De fato, é um desafio cumprir um tempo, né? Porque, como vocês podem observar, todo mundo aqui tem muita história para contar, né? Mas acho que você tocou numa coisa essencial, assim, que eu queria, né, assim, nas minhas considerações finais, deixar esse recado. Que eu acho que ter orgulho de ser LGBT é exatamente conseguir ser protagonista da nossa experiência enquanto ser humano, da nossa experiência de vida, da nossa trajetória, da nossa caminhada. É se sentir reconhecidamente humano e uma pessoa em algum lugar dessa sociedade. Porque o que acontece muito com a nossa população é que nos é tirado o tempo todo esse direito de ser, de existir e de amar. E aí eu quero finalizar de que ser protagonista da nossa história é ressignificar a nossa existência. É conseguir dizer, olha, é possível ser o que somos de forma bacana, positiva, legal e com uma boa experiência. Porque, como dizia o poeta, gente é para brilhar e não para morrer de fome. E a gente precisa combater todo tipo de desigualdade e toda a falta de oportunidade que a população LGBT ainda passa no nosso país. Por isso que é tão importante se organizar na política, na militância e no socialismo. Ter orgulho é ter um Andrei da vida como amigo, parceiro, companheiro, querido. E isso é ter orgulho, é olhar para a Tabata e dizer, essa nos representa, chegou e vai chegar em outros lugares com certeza. Ter orgulho é participar de tantas coisas que o Partido Socialista nos proporciona, né?
das suas diversas formas de organizações. Ter orgulho é saber que eu cheguei e que quero chegar em outros lugares sendo quem eu sou, um homem gay e que está lutando para chegar aí nas suas diversas outras atividades de vida, construindo políticas com os demais parceiros. Isso para mim é ter orgulho, é saber de que eu posso chegar na Paula, preciso que você me ajude aqui. Paula olhar para Paula e ter orgulho da mulher que ela se tornou, né? De quando eu a conheci lá atrás, eu não vou dizer a idade não, porque a gente é bem novinha, tá? Então, é ter orgulho de olhar para ela, é saber que, e quando eu olho para o André, que André me conheceu também Novinho. Já tá um homem, um coroa, já muito charmoso também. E saber que eu pude contar com a experiência dele e que conto ainda com a experiência de vida dele, sabe? Saber que ele está sempre de braços abertos a nos orientar da melhor forma, a nos conduzir da melhor forma. O orgulho que eu tenho de ter conhecido a Tabata também, que é uma mulher incrível na luta que ela traz, não só da população LGBT. Eu não sei de onde é que ela arranja tanta força para aguentar toda a diversidade que a vida proporciona para ela, sabe? A questão do irmão que ela trata como filho, que é um homem PCD lá e com suas diversidades. O preconceito que Tabata vivencia e que a gente vivencia constantemente, né? Todo dia a gente sofre um preconceito, todo santo dia. E a gente não baixa a cabeça, porque nós temos orgulho de ser quem somos. Esse é o orgulho, pegando um gancho da fala. Mesmo que a gente passou por tantos obstáculos, né? Que a gente consegue hoje levantar a cabeça e falar, eu tenho orgulho de ser quem sou. E mesmo que alguém diga para a gente, não, isso é motivo de vergonha. Não é. Motivo de vergonha é o preconceito que está nele. Hoje a gente tem essa cabeça, mas a maioria das pessoas, como Tabata trouxe, não tem esse pensamento que a gente tem. E cabe a nós, né, ativista também, pegar na mão dessas pessoas e trazer. E dizer, você pode ser quem você é. Você tem que se orgulhar de ser quem você é. Você pode amar quem você ama. Acho que esse é o maior orgulho. Que a gente possa viver sem nenhuma forma, sem nenhum medo, né? Sem nenhuma forma de violência, preconceito. Né? E para as minhas considerações, agradecer, né, ao PSB essa oportunidade. Agradecer a oportunidade de estar de frente aqui com minhas e meus colegas muito queridos, né? Douglas, Tabata, Andrei, gratidão por tudo. E aproveitar também para fazer uma homenagem, né? A minha mãe, a mãe de Tabata, né, que ela perdeu, e a todas as mães que abraçam seus filhos e filhas LGBT, né? Eu, recentemente, a minha história, conversar com a Tabata, se parece muito, né? A minha mãe, ela não teve Covid lá em casa, como a maioria teve. Mas na última eleição fui candidata a deputada federal e a minha mãe sempre foi a maior apoiadora, né, da minha vida. E ela estava em cima de um trio elétrico comigo, levantando a bandeira. Tudo que era LGBT, a mãe estava lá, né, qualquer ação. E aí a gente foi para a luta. Eu chegava em casa, porque daí a mãe estava nos bairros entregando, colocando as caixas de correio, meu santinho. E aí, depois de uma semana da eleição, ela começou a sentir, né, um desconforto. A gente começou a levar ela para fazer exames. Resumo da história: minha mãe estava com câncer muito avançado e com metástase para o fígado. E era inoperável. Então, minha mãe era uma mulher muito forte, né? Ela fugia, não gostava. Eu brigava com ela para fazer os check-ups da vida. Mas ela travou essa batalha, teve uma sobrevida ainda de 6 meses.
eu larguei toda a minha vida para cuidar dela. Era de mãe, passou a ser minha filha, porque eu que fazia comida, dava banho. E mesmo que eu tinha 1% de chance, eu acreditava. Minha mãe fez quimioterapia, mas infelizmente, né, os sintomas, os efeitos colaterais, não foi possível, né? Deus quis levar. Mas não é fácil a vida das pessoas com câncer também. É outra pauta que a gente precisa trazer. Imagina pessoas LGBT com câncer, e eu vi muitas trans lá fazendo tratamento, né? E quantas pessoas com câncer não conseguem sequer um tratamento nos hospitais públicos? Morrem na fila de espera. Então, a minha mãe, no último dia dela, eu me lembro que chegou uma enfermeira, aliás, uma psicóloga, e ela estava com um broche LGBT. Aí eu falei, nossa, LGBT, né? A minha mãe é apoiadora. Ela, não, mas ela não vai conhecer. Aí ele mostrou a ela LGBT por 2 vezes. Então, eu queria muito poder aqui homenagear ela, que era também do PSB, que fazia parte das Mulheres Socialistas. O nome dela é Fátima Bennett, né? E agradecer por tudo. E dizer que o que a Tabata trouxe também sobre a questão do amor da família, porque isso realmente recarrega as nossas energias. Eu sempre tive o apoio da minha mãe, mas eu tenho a consciência que muitas pessoas LGBT não têm esse amor, né? A minha mãe é uma coisa até interessante. Ela nunca me disse, eu te amo, olhando para mim. Isso é bem pesado. Mas ela nunca precisou dizer, eu te amo para mim. Porque eu sabia o tamanho desse sentimento, sabe? Hoje eu estou tentando recomeçar a vida porque minha vida ficou um pouco sem cores, sem sentido, sem rumo, né? Nossa vida fica, né, Tabata? Mas com o tempo a gente vai vendo que a gente precisa continuar a luta, porque elas lutaram tanto para viver, né, Tabata? E é um desrespeito à memória delas se a gente não continuar. Eu tenho um irmão também de 16 anos que é adotivo, né? Tava para sair a adoção dele com o nome dela como mãe. Graças a Deus a juíza aceitou, né? E na minha casa tem o arco-íris inteiro. Tem um gay, tem uma lésbica, tem eu trans, né? Tem um homem negro. Então tem um pouco de tudo. Então, em nome da minha mãe, qual é o nome da sua mãe, tá? Maria. Maria também, em nome das 2 Marias e tantas Marias mães de LGBT, fica a nossa gratidão às famílias que abraçam. E, por favor, abracem e tenham orgulho, já que a gente está no meio do orgulho, dos seus filhos e filhos LGBTQIAPN+. Porque, na certeza, eles não vão te abandonar. Esse foi um programa totalmente em alusão ao mês do orgulho, partindo desse partido que realmente acolhe as pessoas como elas são, que é o Partido Socialista Brasileiro. Mas o que a gente quer que você que está aí do outro lado entenda, principalmente, é que o mês do orgulho não se resume, né, a nossa comunidade LGBT, não se resume a este mês. Porque cada fala, cada realidade, cada vivência trazida aqui não foi feita no mês de junho. Cada luta dessa foi em vários dias, em vários anos, em várias realidades. Não foi no mês do orgulho, não foi no mês da visibilidade, foi em dias que a gente estava sempre lutando para viver. Então você também se coloque, repense o que você está fazendo nessa sociedade por pessoas como a gente. Se coloque como um aliado nessa luta, porque a gente precisa. Porque o que a gente está vivendo em cada lugar, nenhuma pessoa merece. A gente apenas quer que as pessoas entendam que a gente quer viver, amar como qualquer outra pessoa. E é isso que a gente quer de você também. Se coloque como aliado e, principalmente, se filie ao PSB, esse partido que entende e nos ama como somos. Obrigada.